Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje eu quero expor um tema muito importante, que é o tema da verdade. Eu quero, de modo rápido, sucinto, partir de graus que eu entendo sobre a verdade. Então, existe, dentro do pensamento filosófico da filosofia quadrante, graus de verdade. Eu quero começar de cima para baixo, dentro de uma monergia e partir do absoluto. É impossível trabalhar qualquer tipo de verdade relativa sem a verdade absoluta. O grande problema dos absurdistas, dos nihilistas, daqueles que defendem um pensamento da negação, do nihilismo, da antipositividade, é assumir que existe verdades relativas sem absoluto. Toda vez que o ser humano construir verdades relativas sem ter em mente, sem ter no horizonte a verdade absoluta, cairemos, incorreremos em relativismo. Então veja, definindo conceitos, uma coisa é dizer que existem verdades relativas, outra coisa é dizer a positividade na negatividade do relativismo. Vou repetir. Uma coisa é eu dizer existe verdades relativas, tendo no nosso imaginário, no nosso horizonte, a verdade absoluta. Outra coisa é dizer, sem a verdade absoluta, que existem verdades relativas. Cairemos em relativismo. Ou seja, toda vez que afirmamos, tentamos dar positividade a uma negatividade como relativismo, cairemos num absurdismo. Cairemos, como vemos no mundo moderno, passado, no agora e veremos também no futuro, porque o homem está em decadência, o caráter do homem está em decadência, porque estamos sendo reduzidos apenas ao corpo, estamos sendo reduzidos apenas ao somatótico. Então, a verdade deve partir de um princípio monergista. Esse conceito é muito usado dentro do pensamento protestante reformacional, que trabalha justamente dentro da perspectiva calviniana a ação do primordial. Vou usar aqui a linguagem pitagórica. A galera reformada, calvinista, não gosta muito disso, mas eu não estou nem aí. Estou produzindo filosofia, não estou preocupado em agradar A ou B dos meus irmãos protestantes. Enfim, estou em busca dos universais. A filosofia quadrante tenta ser uma filosofia positiva para todos, seja ele quem for. Claro, esse indivíduo, esse sujeito aceitando as verdades como verdades apodíticas e positivas, claro. Independente do que ele seja, mas ele tem que aceitar que existem verdades no sentido apodítico. Enfim, quando eu olho para o primeiro princípio quadrante, observamos que ele é um axioma, não precisa de demonstração. É mostrativo. É mostrativo. Apesar de vários filósofos tentarem demonstrar um primordial, é demonstrativo. Então, na filosofia quadrante, na metafísica da filosofia quadrante, eu vou assumir um princípio muito importante, que é o que eu chamo de os 12 vetores eidéticos. Eu pretendo abordar isso futuramente aqui. Eu dei uma pincelada lá no canal do YouTube, mas eu pretendo aprofundar isso, demonstrar. Claro, eu faço um diálogo aí com o Platão,
o próprio Mário, né? Porque trabalha a dimensão da crise, da antinomia, a cosmovisão cristã. Então tem um diálogo aí com os filósofos católicos e protestantes que vão assumir a criação e a queda no pecado, tanto católico quanto protestante vão assumir essas dogmáticas, apesar de ver exegeses e interpretações multiformes. Então, o primeiro grau da verdade é o grau do axioma primordial. Não tem como trabalhar nenhum tipo de verdade relativa a nível imanente sem Deus. Aí vem os 12 vetores eidéticos, ou seja, o ponto de partida da metafísica da filosofia quadrante. Como eu tinha dito, eu faço um diálogo com Platão, com o Schelling e outros pensadores, para dar robustez a essa teoria metafísica. E essa teoria metafísica, ela parte de um princípio elementar. Que princípio, Anderson? O transcendente, incognoscível, transcendentizou-se. O neologismo transcendentizar não nasce da minha cabecinha, não nasce por acaso. Esse transcendentizar é um aprofundamento daquilo que Plotino vai chamar de emanação. Em latim, operandi mundi, a operação do primordial no mundo. E veja que eu citei o conceito monérgico. Se a gente for pegar a simbólica das setas, que eu uso muito, pego a simbólica das setas e uso nos princípios da geometria plana e toda a sua simbólica. A filosofia quadrante é uma filosofia geometrizante nesse sentido, né? A gente vai observar que a seta, de modo monérgico, é de cima para baixo. Essa é a grande verdade. Deus age e ele não sofre nenhuma reação. Essa é a primeira verdade, o primeiro grau. O primordial não possui nenhuma negatividade, não positiva-se enquanto ativo. Lembra lá, Yin Yang? O ativo em Deus é só positividade, o sim. Em Deus, enquanto ativo, não positiva-se nenhuma negação. Essa é a grande verdade. Consequentemente, a lei da física, toda ação gera uma reação, não se aplica ao primordial, não se aplica a Deus. Por quê? Porque ele é onipotente. Ou seja, ele é, enquanto onipotência, enquanto ato puro, possuidor de todo o poder. Ele é a causa monérgica, sem sofrer nenhuma sinergia reativa. Ele causa as coisas e continua causando, continua criando, mas nada sofre. Porque dizer que Deus sofre algo enquanto ativo é dar positividade a uma negatividade no ser ontológico de Deus. E isso é um absurdo. É por isso que ele é omniformático, ele não é aformático, como já foi debatido aqui com vocês. Eu não posso cair nesse erro de dizer que Deus é aformático. De fato, esqueci o colega que falou isso aqui. O nome dele. Se pronunciei. Perdão. Que minha cabeça tá... Mas foi um de vocês. Deus não é aformático, porque o aqui indica negação. Eu estava dando positividade a uma negatividade enquanto ativo em Deus. Isso é um erro.
Toda negação que se aplica a Deus é passividade, não se ativa. Porque em Deus não existe negação. Então, toda vez que ele age, não há uma reação nele. A lógica da física, ação-reação, só se aplica na realidade cronotópica relativa. Contexto beta. Tá entendendo? Então, essa é a primeira verdade. Esse é o primeiro grau. Você pode observar que no quadrante, o primeiro princípio é superior. E ele age sobre o eu unal, a unalidade. A seta é vertical. Existe uma sinergia do meu eu indo até Deus, meontologicamente? Claro que existe. Mas isso não se ativa em Deus, porque há uma distinção entre criatura e criador. Por isso que na filosofia quadrante, na metafísica da filosofia quadrante, eu assumo o princípio transcendente, transcendentizou-se. Ou seja, de modo plontiniano, emanativamente falando, a emanação, Deus emanou no mundo monergicamente. Há uma ação de Deus, ele continua agindo no mundo. Essa é a primeira verdade, é a verdade absoluta da filosofia. E os filósofos, lógico e ontologicamente, desde os clássicos gregos até os filósofos medievais e alguns filósofos modernos, deram positividade a essa dimensão lógico-ontológica. Então, temos que assumir isso e crescer com essas verdades positivas e concretas e afirmativas na história da filosofia. Tá entendendo? Então, veja, o transcendente é incognoscível. Essa é a grande verdade. Eu não tenho, nunca terei acesso ao Pai, o Rembroten, o Uno. Não terei acesso. Ele não cabe em nada. Por isso, tentar provar que Deus existe é um grande absurdo, teológico e filosoficamente. Tentar provar que Deus, eu acho isso um absurdo, para não dizer heresia. Quem é você? Quem sou eu para querer colocar Deus na minha racionalidade conceitual, filosófica, teológica? Quem é o ser humano? Quem é você? Quem sou eu? Olha que absurdo! Vou provar que Deus existe. Quem é tu? Quem sou eu? Quem somos nós para dizer tamanho absurdo? Provar que Deus, o Rei Próter, o primordial existe. Olha que absurdo! Olha que absurdo, para não dizer heresia. Eu acho isso um absurdo quando eu vejo gente dizendo: vou provar que ele existe, ou o contrário, a negatividade, vou provar que ele não existe. É um absurdo isso. Eu fico irado quando eu vejo uma coisa dessa. Quem somos nós? Meros mortais pecadores, caídos em Adão. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Então ele é o transcendente, essa é a grande verdade. Ele é o transcendente e cognoscível. Aí vem a sabedoria judaica. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vai haver um diálogo dentro daquela narrativa poética extraordinária entre Moshe e Yahvé. E o que Yahvé diz para Moshe, ou seja, para Moisés? Eu sou o que sou. Veja, não sejamos ligeiros para demonizar Kant.
Eu não fico refutando Kant, vou refutar todo o pensamento. Dane-se, não estou preocupado com o pensamento de Kant. Tem muitas outras preocupações filosóficas. Em especial, por exemplo, tentar abordar a obra do Mário dentro do contexto da filosofia quadrante. Isso é um problema que estou tentando trabalhar, estou trabalhando dentro do contexto da filosofia quadrante. Da positividade dentro da filosofia quadrante para a filosofia do Mário, com a minha linguagem. Então estou muito mais preocupado com isso do que ficar refutando cada ponto do Kant. Mas tem um ponto do Kant que ele está equivocadíssimo. E eu li a Crítica da Razão Pura, e ele está errado. Dane-se a estética, a moral, isso tudo, eu não estou preocupado com isso, pelo menos agora. Mas quando ele diz que existe o fenômeno e o númeno, o fenomenal aplicado ao eu, o now. O númeno é a realidade fora do eu, é a coisa em si. O problema de Kant é dizer que a coisa em si é incognoscível. Eu não tenho acesso ao nominal. Eu tenho acesso aos fenômenos, ao patentear o que está aí diante de mim. Então o erro de Kant é dizer que a coisa em si é um caos, a qual o eu fenomenal, por meio do princípio da autonomia, do Sapir-Whorf, dá ordem. É o princípio da autonomia, é a religião moderna, dominar a natureza por meio da autonomia. Ouse saber, pense por si próprio. Isso é um lema diabólico. E quando digo diabólico, é literalmente diabólico. Gênesis capítulo 3, o que a serpente diz para a humanidade? Coma do fruto proibido e sereis como Deus, seja senhor de si. E é isso que a modernidade Kant prega. Esqueça a menoridade, os loucos teocêntricos, e seja da razão, da iluminação. Mas veja aí, é só pegar aqui os próprios neomarxistas, por exemplo, da escola de Frankfurt, as críticas que eles fizeram ao pensamento kantiano. Eu posso pegar aqui uma penca de filósofos que criticaram o kantismo. Então eu não estou sozinho. E também não é uma crítica meramente cristã a Kant. É uma crítica metafísica filosófica. Dito isso, o Kant vai dizer que a realidade nominal é incognoscível. Eu não tenho acesso à coisa em si. Eu tenho acesso apenas ao fenomenal. Claro, eu estou sendo aqui bem simplista, né? Para vocês terem o entendimento. Porém, a gente não pode jogar esse conceito do nominal na lata do lixo. Por quê? Porque Kant dialoga com Moisés em Êxodo 3. Claro, no meu modo filosófico quadrante de filosofar. Por quê? O conceito de nominal e cognoscível não se aplica à realidade, porque a realidade metafisicamente é cognoscível, por vias ônticas e ontológicas. Mas o pai, o Rempróten, o primordial, ele não é cognoscível. Ele é incognoscível. Ele é incognoscível. Então, de fato, há um diálogo aqui entre Kant e Moisés. E quem discorda, estou demonstrando. Porque se você discordar disso aqui, você, consequentemente, vai ter que cair na parrela de provar que Deus existe, colocar Deus, tirar Deus do seu trono e colocar na sua mente, prendê-lo no seu conceito, prender na sua filosofia, prender na sua abstração. Novamente, eu acho isso um absurdo. Puta que pariu. O cara querer provar que Deus existe. Eu fico irado quando eu vejo uma coisa dessa. Então, gente, Deus, de fato, o Rempróten, primordial, ele é incognoscível. Essa é a grande verdade. E é esse incognoscível que operandi mundi, a operação, a emanação, opera sobre o mundo de modo monérgico. Isso aqui que eu estou dizendo aqui, essa frase que eu acabei de falar, é uma síntese robusta, desde Pitágoras, Platão, Plotino, Agostinho, até os pensadores reformados, Calvino, Doiver, Kuyper, John Knox e outros.
E claro, pensamento tomista. Eu não sou daqueles de excluir pensamento tomista, apesar de ser protestante. Então essa é a primeira grande verdade. O transcendente transcendentizou-se. Aí vem o problema. Mas peraí, Anderson. Deus é incognoscível, isso vai... Vamos cair em erros. O erro, por exemplo, do deísmo. Se eu ficar apenas aqui, cairei no deísmo. Porém, o incognoscível cognoscibilizou-se. Lembra lá da aula que eu dei sobre Platão, aplicando dentro do contexto cristão, o primordial e a díade indeterminada, aplicando aí ao pai, filho, filho, pai? Pois é. Volte lá, tá lá no meu canal do YouTube. Eu falo sobre isso. Quem querer eu posso compartilhar aqui. Então não vou repetir isso novamente. Então, o pai incognoscível cognoscibilizou-se no filho. É por isso que Jesus disse: quando vocês veem a mim, vocês estão observando, patenteando o Pai. Jesus, aqui eles usando a linguagem pitagórica barra platônica, Jesus, ele é o cereal mor. Jesus é o principal cereal. É a principal emanação de Deus. E aqui vem o segundo grau sobre a verdade. Esse cereal mor que foi emanado naquilo que eu chamo de dialética final. Nós não necessitamos, de modo absoluto, claro, de dialéticas reducionísticas. Temos a dialética final. É por isso que o Olavo de Carvalho está certo. A verdade, gente, a verdade não é um conceito abstrativo. A verdade não é uma filosofia, uma doutrina. A verdade é uma pessoa. Ele existiu. O Pai emanou-se no Filho. Se tornou imagem no Filho. A analogia do ser, ou como diz o pensamento escolástico, analogia entes. E aqui está a grande divergência, na minha humilde opinião, entre católicos e protestantes, porque os protestantes enfatizam a analogia fidei. E os católicos problematizam a analogia, ou melhor, aderem de modo ferrenho à analogia entes. Temos que assumir os dois. É a analogia fidei, o transcendente, é incognoscível, e a analogia entes. O transcendente incognoscível, ao qual só posso ter acesso por uma fé, onde minha inteligência não tem acesso, por meio da analogia do ser. E Deus se tornou imagem, se tornou ser em Jesus. Aí vem a dialética final. Ventre, cruz, sepulcro. Por que dialética final? Porque o ventre é a principal tese da história humana. A principal tese desvelativa enquanto aletheia é o ventre de Maria. Essa é a principal tese que todo filósofo deve assumir. O filósofo, a filósofa, o cientista, o teólogo, que seja quem for, que não assumir na sua abstração a principal tese, ele incorrerá em erros e vai errar. Vai errar. Porque essa é a principal tese dialética. O ventre de Maria, o ventre da mulher, o ventre da Virgem.
a tese que eu chamo de tese vivificante. Só que tem uma antítese, o contrário, a oposição, que é justamente a cruz mortificante. Essa é a antítese que deve cravar em nossos corações. E toda vez que eu for analisar um conceito filosófico, for analisar um sistema filosófico, uma ideia, a morte de Cristo enquanto desvelamento do um primordial deve pairar sobre o meu coração como uma verdade absoluta. Se eu não entender isso, tudo que eu digo, que eu escrevo, que eu falo, de nada serve. Eu vejo gente debatendo política, debatendo direita, esquerda, o Brasil, debatendo quem está certo e quem está errado. Dane-se se você não tiver a tese do ventre da mulher e a antítese da morte, da cruz, de nada adiantará. Nada. De nada adiantará. Suas ideias, sua inteligência, o tanto de livro que eu escrevi, nada vai adiantar. Nada. Essa é a grande verdade, a dialética final. Eu não preciso de nenhum sistema dialético. E se eu não partir dessa dialética, toda dialética que eu for observar será insuficiente. Toda. Eu posso pegar de Platão a Mário Ferreira dos Santos. Se eu não tiver no meu coração a tese do ventre, a Virgem, a Maria, e não tiver a morte de Jesus, a antítese mortificante final, de nada valerá analisar decadialética, pentadialética ou qualquer sistema dialético. Nada. Hegel, Platão, Aristóteles, é palha, gente. É palha. Só que não para por aí. Porque se existe uma unidade, enquanto unidade e oposição, as leis eternas, tem que haver uma relação, porque eu não posso absolutizar a lei da unidade e a lei da oposição. Então tem que ver o terciário, a lei da relação. E onde isso entra? Entra no sepulcro, túmulo. O sepulcro é a síntese final. E veja, o sepulcro como síntese final não se torna uma nova tese. Acabou-se, findou-se. É a síntese final. Jesus ressuscitou. Um sistema de filosofia que não considera isso, anátema, não deve ser considerado em sua positividade macro-relevante. Tá entendendo? E veja que eu agora vou para o terceiro grau, pegando o gancho naquilo que eu acabei de falar, macro-relevância. Quando eu olho para um filósofo, mesmo ele não assumindo a positividade da dialética final, eu tenho que observar o quê? Quais são as macro-relevâncias veritas, desrelativas, enquanto verdade, que esse cara, que esse filósofo, que esse cientista está afirmando? Aí vem, agora enquanto imanência, saindo dessas verdades absolutas, o grau das verdades relativas. Quais são, Anderson, os graus, ou o grau da verdade relativa? Na verdade, deve estar dentro de um princípio de multiplicidade, o múltiplo. O e o múltiplo aqui simbolicamente representa o que eu estou dizendo. A verdade absoluta, as verdades relativas, múltiplos. A verdade possui unidade? Claro que possui unidade.
Porque se dissesse o contrário, eu estaria negando a deca dialética, ou melhor, estaria negando a Tetratis, estaria negando a década sagrada. Consequentemente, eu acabaria negando também a deca dialética, né? Porque como eu poderia assumir a unidade do sujeito-objeto enquanto primeiro vetor deca dialético? Esse é o primeiro vetor do deca dialético, né? Sujeito-objeto, objeto-sujeito. Eu, não eu, não eu, eu. Enfim. Então, quando nós observamos as verdades relativas, elas são relativas, elas não são absolutas. Por mais que ela seja uma verdade apodítica, dure para todo sempre, ela é relativa. Relativa a quem? Relativa a Deus. Toda verdade que você capte é verdade de Deus. É verdade do um primordial. E quais são os níveis de verdade? Existe a verdade ôntica, acatamentativa, e as verdades ontológicas. Aí vem um princípio da filosofia quadrante. Filosofar é ação-reação. Quando eu digo filosofar é ação-reação, eu estou assumindo o quê? Eu estou assumindo que ao filosofar enquanto ação, eu me submeto não à coisa em si. Eu não estou deificando a realidade imanente. Eu me submeto à coisa aí porque ela tem um princípio último absoluto. Ou seja, ela foi, na verdade, e continua sendo, porque Deus não para, Deus continua criando, né? Ela foi e ela é emanada por Deus, de modo monérgico, a emanação. Deus emanou e sustenta aquilo por meio da sua nous, da sua inteligência divina, o que Platão vai chamar de ideia, ou seja, as formas. As formas, na verdade, é a nous do mundo primordial, é a inteligência divina. Aí a gente pode aplicar isso dentro do contexto meontológico, eu não vou entrar aqui agora nesse conceito. Então, existem verdades ônticas, que são relativas, e verdades ontológicas, que são relativas, porém apodíticas. Quando eu digo apodítico aqui, verdade relativa apodítica, eu estou dizendo durará para todo sempre. Eu não posso dizer que uma verdade apodítica, ontologicamente falando, é absoluta. Por quê? Porque eu estaria colocando leis ontológicas no mesmo patamar do Criador. E quem criou as leis que sustentam o mundo ôntico? Deus. Então existe uma distinção. O Deus que emanou e a realidade ôntica sustentada por leis criadas pelo um primordial, ontologicamente falando. Então eu não posso cair no erro de dizer que as verdades eternas, por exemplo, as leis eternas, para citar o Mário, são absolutas. Não são absolutas, absolutas somente um. Mas ela é apodítica. Ela durará para todo sempre. Mas isso está entrando em contradição, tá? Não, porque eu posso aplicar o conceito tomista de eternidade. Eu escrevi isso no segundo volume da Filosofia Quadrante. Eternidade, temporalidade e eternidade. Então, eu teria mais coisas para dizer sobre os 7 pontos desvelativos que eu falei, que eu escrevi, né, no livro, no segundo volume da Filosofia Quadrante, que é o conceito de desvelação enquanto presença total, onde eu analiso o pensamento do Luiz Lavelli e tento daí, ao modo do Filosofia Quadrante exante, um conteúdo importante dentro da teoria do acatamento sobre o conceito de presença total do Luiz Lavelli, assumindo não só a emuná e nem a veritas. Emuná é a dimensão hebraica e veritas, né, dimensão latina. Mas pegando aí o conceito da aletheia, ou seja, o desvelamento, e aplicando dentro do contexto da presença total e fazendo um aprofundamento na filosofia quadrante. Ou seja, a verdade ela é tripartítica, segundo Rolha Marias, né? Rolha Marias que desenvolveu essa ideia.
Existe a veritas, a aletheia e a emuná. Então eu pego aí o conceito de aletheia, que é uma dimensão desvelativa oriunda do grego, e dou um aprofundamento fazendo um diálogo com o conceito de presença total, a presença total de Louis Lavelle, filósofo bem importante que o Olavo tem grande apreço. Então, dentro da teoria do acatamento, claro. Mas é isso.